Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Vamos ao nosso recap de hoje, tá? Eu vou tentar manter o foco, né, na ideia do Best Trades, né? Como ouvi os comentários de vocês ali, a maioria aderiu à ideia, né? Praticamente todo mundo aderiu à ideia, então achei que vai ficar interessante. Então eu vou para esse formato aqui, né? Como a gente está tendo o nosso estudo pré-mercado, para esse formato aqui, eu vou focar 60, 15, 5, né? Porque eu acho que fica interessante essa análise dessa maneira. Eu acredito que assim, né, acaba tendo melhores condições, né, da gente explorar um pouco mais as coisas por aqui. Então, 60 minutos, pessoal. O que que a gente havia falado, né, sobre essa volta em V, né, no 15 pela manhã. A barra 1 do 60, né? Então eu vou pensar aqui naquela possibilidade, né, que em determinado momento o mercado estava aqui. E a gente conversou sobre isso, né? Se essa barra fecha dessa maneira, ela seria uma ótima outside bar. Concordam, né? Ela fecharia, por exemplo, acima da 9, acima da 20, e provavelmente ela teria continuidade. Tinha região de POC aqui, mas ainda assim valia o risco, porque a barra seria muito boa. Ela seria uma barra de reversão de alta excelente. Isso, né, é diferente de quando ela fecha dentro, né? Foi algo que a gente falou enquanto nessa movimentação aqui ela acontecia, que é diferente de quando a barra fecha aqui, de quando a barra fecha sobreposta, né? O fechamento da barra conseguiu ser dentro de uma barra minúscula, né, do dia anterior, né, a última barra do dia. Tá? Então vejam que o fechamento dessa barra ainda é um fechamento em barra sobreposta. O fechamento em barra sobreposta é quando a barra fecha dentro da máxima e da mínima da barra anterior. E isso aqui não nos indica continuidade. Lembrando, né, aquilo que a gente veio conversando pela manhã, sobre entender, né, aquilo que acontece dentro da barra. Né? Então, compradores, em determinado momento, eles estavam aqui, ó, né? Eles estavam aqui na máxima dessa barra, ou seja, eles estavam comprando, né, nessa movimentação a todos os preços. De repente, eles começaram, né, a realizar lucro, ou vendidos começam também a participar junto com essa movimentação e a barra fecha sobreposta. E aí aqui a gente falou que a ideia de continuidade ela ficou prejudicada. Ainda assim teve uma boa continuidade, ao mesmo tempo teve uma boa barra de reversão, né, aqui em cima, mas também fechou, né, com barra sobreposta. Se essa barra tivesse fechado abaixo, né, a gente teria a possibilidade, né, de uma venda, né, porque toda essa movimentação aqui, ó, anterior, né, ela não havia tido também, né, correção, tá? O que que seria, né, isso daqui? Seria, né, a falha, né, de uma H1, né, só que nos 60 minutos. Ela não fechou, né, exatamente como a falha de H1, mas ainda assim, né, levou a uma excelente movimentação, tá? Mas um ponto chave aqui, se esse fechamento aqui, né, tivesse sido diferente, você entenderia que os compradores estavam tão ávidos por comprar, né, que eles compraram até o último minuto. Não foi o que aconteceu. Aqui foi um fechamento melhor, porque tem menos pavio, mas ainda assim é um novo fechamento em barra sobreposta, ou seja, ele fecha dentro da máxima e da mínima da barra anterior. Essa continuidade ela ficava também relativamente prejudicada, né? Mas a gente tinha um pouco mais da ideia da direção, né, de que o mercado nos levaria a uma movimentação de queda. Afinal de contas, foi isso que a gente conversou, né, pela manhã. Então, aqui nos 60 minutos, o mercado já desenvolveu, né, uma movimentação de H1, né, depois desse novo impulso. Né, como foi um impulso muito forte, né, quase que uma outside, a gente pode chamar isso daqui de H1 de novo. E ao final do dia aqui uma H2, tá? Outro ponto, né, as extremidades do dia que a gente havia apontado. Isso aqui são mínimas do diário, né, que a gente deixou com linhas pontilhadas hoje pela manhã. E aqui, né, ele acabou trazendo ainda, né, a projeção do segundo alvo, tá, desse pivô aqui, que é a daquela volta em V do 15 minutos. E aí a gente vem aqui para o 15 minutos. Aqui tem momentos que a gente vai conseguir extrair trade lá do 60 minutos. Tem momento que a gente vai extrair trades aqui do 15 minutos, né? O rompimento mesmo hoje, né, o modo rompimento estava muito mais claro aqui no 15 minutos do que lá nos 5 minutos. Porque aqui nos 5 minutos estava tendo correções, né? Teve H1, H2, H3. Aqui não teve nada, né? Aqui nesse modo aqui não teve nada. Então aqui a gente tem a projeção, ó, de 100% desse alvo. O preço alcançou aqui, né? 100% desse pivô maior. Deixa eu só apagar esse fibo aqui para a gente não confundir um pouco as coisas. É interessante vocês sempre, né, realizar a ideia da projeção de fibo, né? Porque isso fortalece esse músculo em vocês, né? De estar entendendo a projeção de alvo. Aqui você tinha, né, o pivô com a última barra do dia anterior, ó, ele pagou 100% dele e ao mesmo tempo ele pagou o primeiro alvo desse pivô maior.
né? Aqui a gente tinha uma wedge, né? Depois eu acabei ligando essa outra possibilidade. Mas vejam que aqui a gente tinha, né, uma wedge. Acho que aqui já compensa eu falar lá nos 5 minutos, né? Então, aqui no 15 minutos, a gente conseguiu ter a informação de que o mercado estava no modo sempre vendido. E isso aumenta as chances de você ter um rompimento bem sucedido. Isso gerou a oportunidade ainda de fazer uma venda razoavelmente aqui, né, e buscar a projeção, né, desse alvo, assim como, né, a possibilidade de entender o preço, né, com essa região de wedge aqui, como, né, uma possibilidade de construção de uma TBTL, uma correção de 10 barras duas pernas. Por que que a gente falou, né, pessoal, sobre a correção TBTL e não de uma reversão? Porque vejam que aqui, ó, os pontos de inflexão dessa wedge, né, ou, na verdade, o ponto de inflexão dessa wedge estava muito longe. Então, para eu contar que o mercado vai reverter tudo isso daqui é muito difícil. É a mesma coisa de eu contar que o mercado vai fazer outra volta em V. Né? Fica menos provável. A gente não costuma ver o mercado fazer uma volta em V, depois fazer outra, e depois já fazer outra. É muito menos comum. Então, a ideia seria uma correção TBTL, 10 barras, duas pernas. O mercado fez, ó, uma, né, duas, fez levemente nova máxima aqui, cumpriu as duas pernas, continuou a movimentação da tendência até a mínima do diário e até o segundo alvo, né, desse pivô maior, né, onde aqui ele acabou, né, cumprindo as projeções ali, né, de alvos ali, além, né, claro, desse primeiro alvo aqui, né, que é um primeiro alvo intraday, né. A probabilidade desse primeiro alvo intraday, pessoal, ela é de cerca de 80%. Né? Então, quando tiver um rompimento, ele é um bom alvo para a gente, né, buscar, enquanto tiver razões para isso. Aqui voltou para aquele mesmo cenário do dia anterior. Né? Ô, Luciano, onde seria bons trades? Aqui nesse cenário, um pouco mais complexo. Aqui já estava em cima da wedge, né? Em cima da wedge aqui. Vender exatamente em cima da wedge não é uma possibilidade, né, dentro daquilo que a gente estuda. Então nem é condição da gente fazer isso. Então aqui ele faz, né, a correção, uma, duas pernas, aqui saindo das médias, né, aqui teve gatilho, né, enquanto essa barra perdeu o mínimo, porque era um gatilho de venda de perda de mínimo, você ainda teria como entrar aqui para buscar pelo menos essa nova mínima, ou para buscar, né, o outro alvo, tá? Seria uma possibilidade aqui do 15 minutos quanto a bons trades. Ainda pela manhã, né, apontei essa barra aqui e falei para vocês que se o fechamento dessa barra tivesse sido, né, exatamente aqui, né, pelo menos, para ser abaixo da mínima da barra anterior, não ser uma barra sobreposta, valeria a venda imediata. Ele fecha como barra sobreposta, ele sai das regras. Quando ele sai das regras, infelizmente eu não posso, né, optar por realizar a venda, já que a barra seguinte também, né, como barra sobreposta, eu poderia fazer isso daqui, ainda mais por estar em cima, né, dessa região de POC. Então, né, nessa condição aqui, só me restava, né, ainda ficar de fora, né, desse trade. E aí, por fim, né, pessoal, aqui nos 5 minutos, deixa eu só tirar essas projeções aqui. Ponto importante, né, o mercado já abriu pagando o segundo alvo, né, do último pivô do dia. Tá? Aqui, ó, já abre no segundo alvo, então já abriu com o alvo dado. Outro ponto, né, ele já abre testando uma wedge. Deixa eu só tirar aqui, vou voltar, né, a marcação que a gente tinha anteriormente, né. Ele já abre cumprindo uma wedge e deixou uma barra de reversão de alta. Quando ele fez essa barra de reversão de alta, a gente conversou, né, que a probabilidade do mercado vir a uma movimentação de alta, ela acabava sendo, né, melhor. Por quê? Porque ela é uma barra que em determinado momento esteve aqui na sua mínima, ela podia ter fechado na sua mínima, ela podia ter sido um gap de baixa com uma barra de baixa, né, a favor dos vendidos, mas ela não foi. Em determinado, quando o preço atingiu, né, ali a projeção de alvos, os vendidos começaram a realizar lucro, né? E comprados começaram, né, a participar dessa movimentação. Então, quando isso acontece, a barra se torna uma barra de reversão de alta, né? Então, ela se tornando uma barra de reversão de alta, ela demonstra muita rejeição a essa região, seja a região de wedge, seja a região de alvo. E aí, né, ela acabou apresentando aqui o fechamento do gap, que é uma movimentação, né, bastante comum até quando tem rejeição e quando tem contexto para isso. Payroll, né, pessoal? Aqui, movimentação, né, sem muita fundamentação. Ainda assim, né, ele acabou cumprindo a premissa, né? É, regularmente, né, eu acabo não tentando trabalhar a ideia de premissa dentro dessa movimentação, porque ela é muito emocional e às vezes ela já faz as duas coisas na própria barra, e aí é um mercado que e a gente tem que esperar um pouco mais de barras, né, para ter algum tipo de informação. E aí, né, se eu tenho, né, uma wedge, mais uma vez, ó, se eu tenho uma wedge, se eu tenho uma movimentação de uma, duas,
3 puxadas, certo? Eu tenho um ponto de inflexão. Ele foi renovado, mas foi renovado durante o horário do payroll. E aí ele deixou um fundo levemente mais alto. Mas aqui não daria para eu comprar essa movimentação, né? É contra minhas regras. Na verdade, é contra regras operacionais. Porque olha isso aqui. Isso aqui é uma outside. Ao mesmo tempo que essa barra aqui renova a inflexão, ela armadilhou comprados acima dessa máxima, né, aqui, e ela volta e fecha negativa bem na sua mínima. Como que eu vou comprar isso daqui? É como que eu vou comprar, por exemplo, uma barra, né, de 800 pontos, né? Pensando nisso daqui que o preço fez. O preço fez a movimentação, né? Ele cumpriu a movimentação, ou seja, ele renovou a inflexão, essa wedge se tornou uma wedge que deu certo e a gente teve a premissa de perna 2. E a perna 2 acabou pagando, né, a projeção do alvo macro, tá? Aqui, e acabou pagando a projeção, né, do segundo alvo aqui, ó. Tá? Então ela acabou pagando duas projeções na mesma região. Uma, né? E aqui o primeiro macro. No 15 minutos, pessoal, isso daqui representou a tentativa de um gap de média. Não aconteceu, né? Acabou sendo uma boa barra, mas com uma boa barra de reversão. Não teve, ou seja, teve a continuidade da tendência que a gente havia falado. Ou seja, se a tendência ela tende a tentar, né, se manter. Se tivesse tido gap de média, ainda assim seria um setup de venda, né? Então aqui nos 5 minutos, né, um trade, né, que eu realizei, que eu vi como interessante, acabou sendo, né, esse trade aqui, né, para buscar cerca, né, de 500 pontos, que foi o que ele acabou pagando. Eu tenho aqui um micro canal, legal, tem um modo sempre posicionado, tem uma L1, uma perda de mínimo, e aqui a gente tem uma outside saindo das médias, que também, né, praticamente foi, né, uma falha, né, dessa L1. Faltou, claro, aqui, ó, foi um trade arriscado, né, eu falei para vocês durante a movimentação, que se ele não tivesse confirmado o rompimento da 200, se ele não tivesse tido uma barra de continuidade, e se ele não pagasse o alvo antes do gap de média, era para encerrar, né? Então foram vários Cs aqui, né, por conta dessa movimentação aqui, né? Média móvel de 200, a gente já sabe que ela muitas vezes atua como resistência, barra de rompimento, barra de continuidade, legal. E aí já veio e já pagou, né, o alvo ali. Ainda esperei um pouco mais antes de encerrar a outra parcial, porque ainda tinha, né, a possibilidade dele ter continuidade. E aí, quando ele faz essa barra aqui, eu acabei encerrando, né, essa barra aqui, né, que aí já demonstra a falha, né, aqui na própria região, né, da VWAP do dia anterior, e também, né, que o alvo, né, não teve nenhum tipo de continuidade. E aí depois a gente teve essa excelente barra de baixa. Deixa eu só colocar aqui o Fibo, né, para elencar, na verdade, razões que eu não posso fazer trade. Opa, Luciano, uma barra de baixa muito boa. Caramba, mas eu acabei de ver isso daqui, ó. Topo, fundo mais alto, topo mais alto. Beleza, uma barra excelente de baixa, não era ainda um bom, não era micro canal, né? Não era algo, né, que eu poderia já trabalhar, né, dentro daquilo da metodologia. Então, se beleza, tem gatilho, se eu vendo aqui eu tive gatilho de compra, né? Aqui, a compra foi aqui, né, e aqui pagou 500 pontos, né, até o alvo. Tive gatilho de venda, tem uma venda. Bem aqui eu tenho uma POC, bem aqui eu tenho 61.8 intraday. E eu estou numa estrutura de alta. Se ele falha aqui, eu estou exposto a todo esse stop para pegar isso daqui. E aí já não faz sentido. Se eu tivesse, né, uma condição, né, de que era uma estrutura de baixa e não era uma nova máxima, eu vender aqui para ele vir fazer esse teste, beleza, ainda tenho essa possibilidade. Mas não era o que a gente tinha a princípio uma estrutura intraday de alta. Quando eu tenho estrutura de intraday, eu não posso contar com a nova mínima. É uma regra, né? Se eu estou numa estrutura assim, eu só posso contar com a nova mínima na hora que ele quebrar, né, essa estrutura. Ou seja, ele renova aqui, ele falha aqui, aqui eu começo a pensar, né, nessa possibilidade, que ele vai vir abaixo dessa mínima. Mas antes disso, não, tá? Então, são sempre as mesmas regras, a gente vai ter que atuar sempre da mesma maneira. Aqui ele ainda deu, né, a possibilidade de uma compra, né, já ainda pensando nessa estrutura aqui, ó. E também, né, no fechamento em barra sobreposta lá dos 60 minutos, né, que foi o que eu falei para vocês durante a manhã. Aqui eu tenho uma H1, certo? Ó, tenho uma H1, uma primeira tentativa de retomada. Ele perde mínima, né, perde mínima, renova máxima, eu tenho uma H2. Ele perde mínima, renova máxima, eu tenho uma H3. Eu acabei comprando aqui pelo 1 minuto, né, tentando antecipar essa movimentação, né, como uma wedge, né? E mais uma vez, se é uma wedge, né, ela tem um ponto de inflexão. A minha ideia era a compra, né, para pegar os 50% do dia, vendo essa movimentação como uma lateralidade levemente ascendente por conta da estrutura, tá?
E aí eu conversei um pouco com vocês, né, pela manhã sobre um pacto que a gente faz quando a gente antecipa um trade. Se eu antecipo esse trade, eu preciso, né, se essa wedge é uma wedge que deu certo, como essa daqui, né, que veio e renovou o ponto de inflexão, eu necessariamente preciso que o preço venha aqui. Antes do preço chegar aqui, eu preciso minimamente que ele faça isso aqui, ó. Se ele vier por um tique acima, tudo bem, né? Agora eu tenho uma melhor probabilidade do preço vir fazer isso daqui. No 15 minutos tinha um gap exatamente bem aqui também, né? Então era também ainda a ideia, né, por conta da lateralidade, que o preço poderia vir e fechar esse gap. E também por conta da estrutura, tá? Não foi o que aconteceu, então deu para sair, né, desse trade aqui na hora que a gente teve um gatilho, né, de venda. Estou comprado, esperando que o preço faça isso daqui, né? Fiz um compromisso com o preço. E se ele faz isso daqui, eu permaneço no trade e ele vem até aqui, porque eu estou antecipando algo, né? É diferente se ele já tivesse feito, né? Se ele já tivesse feito isso daqui, ó. Opa, renovou o ponto de flexão, legal. Ele pode até corrigir, e aí ele vem, né, cumprir a minha premissa. Eu teria uma premissa, mas a gente não teve. No caso, ó, as máximas foram ficando cada vez mais baixas, né? E aí acabei encerrando esse trade aqui. Posteriormente, né, pouco depois, aí observando muito mais o 15 minutos, né? Mas aproveitei, né, para fazer um desenho para vocês ali na parte da manhã sobre isso daqui. H1, H2, H3. Opa, Luciano, bem aqui teve uma pequena retomada de máxima, tá? Se eu der zoom aqui, você consegue ver que ele está levemente acima do que esse topo anterior. Legal. Então aqui é uma H4. H3, né, a gente fala, né, que é uma descrição dual, né? Você tem uma wedge, toda H3, mesmo que seja só lateral assim, ó, né, movimentação bem lateral, que a sua linha fique assim, ou sua linha fique até levemente inclinada de alta, mas é uma lateralidade, está em cima de uma região de suporte, e você está, por alguma razão, contando barra. Quando ele chega na H3, você tem uma wedge. É a mesma ideia, a mesma lógica, né? Tentativas e rompimentos e falhas. E aí, quando ele faz uma wedge, né, você tem a possibilidade dele ter uma correção maior. Por isso, né, a entrada em H3, esperando que ele renovasse. Beleza, falhou, Luciano, ele fez aqui, e ele veio e fez uma H4. A H4 é uma wedge, né, com fundo duplo. Se ele faz uma wedge com fundo duplo, ainda é um padrão de compra. Beleza, mas aí ele falhou, né? E aí eu tenho uma outside aqui, basicamente saindo de próximo da 9, gerando uma nova oportunidade de venda. O preço voltou um pouco, deu oportunidade de vender, né, mais ou menos aqui, tá? E aí tinha, né, as projeções desse dia, né, para ser trabalhado, e tinha, né, como falamos, né, o primeiro alvo, boa probabilidade, e tinha aquela projeção de 60 minutos, né, que estava bem na região da wedge. Então valeu a pena ainda acabou pagando cerca de 250 pontos aqui até a projeção da wedge, e depois, né, acabou vindo pagar ali a movimentação aqui do dia, né. Então, é, bons trades, né? Falando sobre bons trades. O mercado fez um novo impulso, pessoal. Sempre que você tiver um novo impulso que consiga realinhar as médias, né, comece a pensar em vendas aqui. Essa venda aqui eu não fiz porque eu estava saindo da compra, né, mas seria uma boa venda. Ele fez um teste na 9, depois de um bom impulso, fez um teste na 9. Esse teste não teve, né, continuidade, ou seja, falhou essa movimentação, né, ficou só o pavio aqui acima. E aí, de repente, né, você tem aqui uma barra menor, né, com um gatilho, né, a favor da possibilidade da movimentação, tá? Posteriormente, essa, né, o B aqui, né, que a gente acabou, né, vendendo. Depois, né, você veio ter outro pequeno teste aqui ainda na 9, né, mais um. Ainda assim, né, depois, se você entrasse mesmo que aqui ainda pagaria alguma coisa, a ideia é você entender se você vai receber, né, algum lucro se você atuar dessa mesma maneira, tá? Aqui, né, você teve um outro retorno, né, mas é um retorno um pouco mais profundo, né, ou seja, ele passa da média móvel de 20, não consegue construir o gap de média completo aqui a princípio, faz a ideia da correção TBTL, né, que é 10 barras, duas pernas lá do 15 minutos, né, e aí depois aqui ele deixou ainda algumas oportunidades de venda, né. Aqui foi outra outside, ó, né, a favor, né, da movimentação, né, não pegue contra, né, caso aconteça, mas a favor ainda, né, do preço, né, continuar a movimentação, ainda tinha os alvos, né, aqui a serem dados. Aqui, né, na verdade aqui ele já tinha alcançado aqui esse alvo aqui. Aqui, ó, que ele já tinha, né, pago esse alvo, né? Então aqui esse ingresso, né, da outside ainda te levaria a essa projeção de alvo. Pouca coisa, né, pessoal? Já não estava tão
Então, tanto espaço, né, já tinha tido uma boa movimentação, né, cerca de 200 pontos só. Mas ainda assim, né, você receberia algum um lucro quanto a isso. Aqui, barra, né, com o gatilho saindo das médias, pouquíssimo lucro, né? Ainda assim, né, depois continuou uma pequena movimentação de queda. Tem uma outra wedge aqui, ó, que você pode fazer, né? Essa wedge, né, já deu certo, né? A gente consegue visualizar aqui que ela é uma wedge que deu certo. Mas isso daqui a gente conversa um pouco mais, né, para segunda-feira, para a gente pensar em ideias, beleza? Então, a mesma lógica, né, do estudo que a gente fez ontem. Quando você tiver um bom impulso, fica de olho, né, em barras gatilho com saindo da média móvel, né? A princípio ele vai sair da média móvel de 9, às vezes ele, depois, né, de alguns toques na 9 ele acaba saindo da 20. É um padrão, se repete. Então use, né, a seu favor, beleza? Valeu, né? Bom final de semana aí. Temos estudo aí para amanhã. Um forte abraço aí e até mais.